Fala gestor e gestora, seja bem-vindo a mais um Racicast, o nosso podcast muito especial onde você sempre visualiza estudo de casos de empresários e sempre com uma visão Cristo empreendedora. E lembrando que nós estamos aqui na nossa Tuju Lab, a nossa casa colaborativa, onde você pode também gravar o seu podcast, seu curso, todo o material audiovisual. Eu, o host desse podcast, ali atrás nós temos o Túlio, nosso editor, e o Gustavinho cuidando de toda a parte de som. E como você já sabe, sempre temos um convidado muito especial aqui. E hoje, eu resolvi trazer aqui o nosso amigo Vitor Hoffman, lá de Balneário Camboriú, especialista em investimentos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Vitor. Eu que agradeço, é uma oportunidade, poder propagar essa visão para as pessoas, para quem vai estar nos assistindo. E aí é uma oportunidade de estar aqui com você também, para a gente conseguir influenciar e incentivar as pessoas, Creio que vai ser bem interessante esse podcast hoje. Muito bom mesmo. Nós vamos falar bem sobre investimento hoje, vamos quebrar alguns tabus aí. O Vitor começou bem novinho, Eu conheci um pouquinho da história dele aí com isso. Então, acho que vai ser muito bacana mesmo. Mas antes, um recadinho bem importante. Toda quinta-feira sai um novo episódio do nosso podcast. Então, eu quero te lembrar de ativar a notificação. Vai lá no sininho, coloca um alerta tanto no YouTube quanto no Spotify para que você seja notificado a hora que sai o novo episódio, para que você não perca nada. Então, bora pro nosso podcast. Vitor Hoffman, especialista em investimento, skin in the game, Eu sei que tu vive botando ali o que tá fazendo. E eu sempre gosto de compartilhar um pouquinho da história das pessoas que vêm aqui. E eu queria que tu contasse, cara. Conta um pouquinho da tua história, como é que tudo começou, quem é o Vitor, de onde veio. Cara, eu até antecipei ali um pouco antes, a gente conversou um pouco sobre isso, mas a minha relação com o investimento começou muito cedo, E de uma forma até engraçada. O que aconteceu? Eu, na época, por ter sido criado numa família de militares, meu avô é militar e tudo mais, eu basicamente fui criado para ser um militar, Já estava desenhado o futuro, eu fui incentivado para ser um oficial do exército, E todo mundo, a família sempre apoiou, meu avô sempre me apoiou em relação a isso. Então, eu cheguei no primeiro ano do médio já tendo que estudar para a AMAN, Já me preparando para o concurso de oficial. E na época eu acompanhava muito o Bruno Perini, porque eu queria ser paraquedista também, eu queria ser PQD. Legal. E aí, quando eu olhei, ele tinha acabado de largar. Eu estava começando a estudar, para o concurso, ele tinha acabado de largar a profissão. Eu falei, Doido, cara, não, ele surtou. Como é que a pessoa deixa um salário de R$8 mil, toda aquela vantagem de viagens, Você viaja por estado, você recebe um valor, uma quantia, você tem moradias. Meu avô chegou a morar dentro do quartel numa casa onde a gente tinha 5 quartos e ele pagava R$200 de aluguel. Sim. Então, assim, tu tem toda uma vantagem por estar naquele meio. Tem a estrutura do exército que apoia, Não, uma estrutura gigante. Então, quando eu olhei, eu falei, não, ele é louco, eu tenho que ver o motivo. E aí, quando eu assisti o vídeo dele, ele falou uma frase que me marcou bastante, onde ele disse que hoje ele já conseguia viver de tudo que ele guardou. Entendi. E ali eu pensei, cara, ele começou tarde. Se eu começar mais cedo que ele, eu vou poder fazer isso mais cedo. Claro. Ele tava com 20 e poucos anos na época, eu pensei, se eu começar agora, vou conseguir ter essa quantia mais cedo e não vou precisar passar por todo esse processo profissional do exército. E aí eu fiz, não, vou abrir uma conta na corretora. E na época todo mundo só falava de rico, Só existia rico praticamente. E aí eu fui, abri a conta na corretora rico, só como eu era menor de idade, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Tá aos quantos anos? Eu tenho 21. Naquela época 21, naquela época eu tinha cerca de 13 anos. Nossa, com 13 anos. 13 anos. E aí eu olhei e falei, 2014 ali, Período eleitoral da Dilma. Melhor época pra se entrar na bolsa. E aí eu fiquei, não, vou abrir a conta na corretora. Na época não aceitava menor de idade. Sim. Até hoje eu creio que a Rico não aceita, Mas tu tem outras opções, tu tem Banco Inter, que facilita essa logística. E aí o que eu fiz? Eu fui e falei, vou abrir uma conta no nome do meu avô. Só que meu avô, ele não ia me apoiar. Um cara totalmente conservador. Minha avó, até hoje, ela compra título de capitalização. Nossa! Então, assim, eles não iam deixar eu entrar na bolsa. E aí eu fui. Como meu avô, acho que de tirar tanto de serviço, ele tem mania de dormir de olho aberto. E eu fui, abri a conta na corretora e na hora da foto, eu fui lá e bati uma foto dele dormindo com o olho aberto. E a corretora aprovou. Passou? Passou e agora bola pra frente. E naquela época, tinha acabado de iniciar... Foi muito difícil começar a entender como funcionava o mercado. Mas, assim, só de ter dado esse passo, pra mim, acho que foi essencial pra eu continuar, sabe? Com certeza. Tipo, não tinha noção nenhuma, mas, é isso aqui, vou fazer e do jeito que der, vou fazer. Claro. Hoje,
caso meu avô esteja assistindo, eu já falei com ele, eu já tô Já tá tudo perdoado. resolvido. Eu já tô perdoado. Ele pagou muito imposto pra mim, eu já ressarci ele do valor, mas tá tudo certo então nessa questão. Legal. Uma coisa que é interessante, que uma vez eu vi uma frase que o Warren Buffett falou, que se ele pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória, né, um dos maiores investidores de todos os tempos, foi que ele teria começado mais cedo. Pô, e o cara começou muito cedo. Mais cedo que eu, inclusive. E ele já tinha começado muito cedo, né? E tu também começou muito cedo. Eu acho que eu não comecei tão cedo quanto tu, né? Demorei para ter esse estalo de investimentos. E realmente eu sei que faz muita diferença o tempo, né? E tu ter começado lá realmente foi muito bacana. E aí tu meteu a cara e foi. Não. Sem saber muita coisa, mas... Todo o dinheiro que eu tinha, comprei numa ação só. Entendi. Não diversifiquei nada, né? Fui lá, essa é essa. Então, na época, eu não tinha entendido ainda como funcionava, então eu fui por indicação. Eu vi um vídeo. O amigo falou, viu um vídeo. Eu vi um vídeo, não, essa é ação boa, eu vou comprar ela. Né? Então, eu já comecei ali no risco total, né? Já entrei direto na bolsa. Mas ali foi onde começou. Então, independente de ter dado certo aquele investimento ou não, acho que foi bom para entender. Né? Dar o start, né? Porque Tem gente que até... Esses tempos atrás eu conversei com uma pessoa e ela tinha falado que ela queria começar a investir. Né? E aí eu encontrei a pessoa novamente e perguntei, e aí, já começou? Não, cara, tô estudando ainda. Eu disse, pô, cara, tem que começar. Tu aprende mais fazendo do que ficar... É claro que tem que estudar, tem que aprender. Mas, pô, tem que também botar a mão na massa um pouquinho, né? Senão, dificilmente vai, né? É que quando você... porque, assim, o investimento, eu acho que ele é muito emocional. É, bastante. Então, assim, exemplo, você vai lá para renda variável. Você vai lá, compra uma ação... Vou dar um exemplo. Banco do Brasil. Aí você vê um comentário do Lula que faz a ação cair 10% em uma semana. Aí desespera. Você desespera. Então, assim, quando você põe a cara a tapa mesmo, né? O skin the game, né? Entrei no jogo, eu acho que o aprendizado é muito maior. Então, só a teoria não te leva à prática. Né? Entendi. E aí tu começou a investir e viveu... E como é que foi? Tu só investe? Tu chegou a trabalhar alguma época? Hoje, como é que tá a tua vida? Eu trabalhei um tempo de assessor ali na EQI. Acho que foi o único trabalho que eu tive na área de investimentos, né? Trabalhei alguns meses lá. E foi uma experiência incrível, assim, né? Porque você fala com investidores que estão no mercado há 15, 20 anos, né? Sim. Outra dinâmica, outra logística. Então, aprendi bastante. Foi também um incentivo para tirar certificações, né? Que até então não tinha. Então, tirei CPA 20, CEA, né? Todas essas certificações. Mas foi uma experiência bem interessante. Não durou muito, né? Por questões pessoais ali. Eu queria fazer a diferença de uma forma diferente. Então, mas foi uma experiência interessante. E aí hoje, então, vive apenas dos investimentos, dos dividendos, né, da rentabilidade que você tem na sua carteira. Hoje todo o meu custo de vida, né, tudo que eu gasto ali mensalmente, é exclusivamente do resultado dos investimentos que eu tenho. Que legal. Tudo que eu faço ali hoje eu trabalho como mentor, né? Mentor financeiro, faço mentorias individuais. Certo. E toda essa mentoria individual é tudo grana que vai direto para o investimento. Eu não utilizo nada para o meu dia a dia, né? Reaplicando para crescer, Para crescer, isso aí. Muito bacana. Que história, hein? Que bacana. Olha, se eu tivesse... É claro que a gente viveu épocas diferentes, Sim. né? O boom das mídias sociais proporcionaram isso, a informação, né? Que na minha época não tinha, mas com certeza eu sei que faria grande diferença. E hoje pode estar fazendo grande diferença em quem está assistindo a gente realmente ter esse estalo, né? De começar mais cedo e de realmente ir para frente. Sim. Então, como tu tem essa trajetória, já são 7, 8 anos mais ou menos aí, né? Deixa eu te fazer uma seguinte pergunta. Você cometeu algum erro? Provavelmente sim, né? Na área de investimentos durante essa trajetória, mas que te trouxe uma grande lição, que realmente tu pôde aprender, que o pessoal que está vendo a gente possa realmente aprender com o teu erro, e não com o erro deles, né? Então, o primeiro erro, assim, expressivo que eu tive foi assim que eu comecei. Porque quando eu comecei, o que eu entendia da bolsa? Eu sabia que a bolsa era um investimento que ia me dar retorno. Não sabia da parte do prejuízo, né? Que podia cair. Só pra cima. Era só pra cima, só subia. E muito inocente também, né? Com 13 para 14 anos, uma inocência enorme ali. Pensei, eu vou comprar, quando subir eu vou vender. Bem fácil. Então, super fácil, é só esperar. Eu fui lá e comprei, na época, comprei ações da Petrobras, e aí, menos de um ano depois, começou a estourar alguns escândalos de despesa na empresa. Sim. A empresa estava endividada, né? E aí, o mercado viu isso de uma forma muito ruim e a ação despencou. E aí, quando ela despencou, e eu tinha tudo que eu aportei durante aquele ano inicial foi 100% em Petrobras. Focou numa coisa só. Tudo foi nela. E aí, quando ela caiu, eu falei, nossa... Agora eu perdi tudo. Lascou! Aí eu fiquei pensando, porque eu tinha pensado o quê? No período que eu tava investindo, tava dando lucro. Então eu pensei, final do ano eu vou chegar pro meu avô e vou contar.
Vô, ó, Ah, ele não sabia ainda. não sabia. Falei, vô, ó, tô investindo no teu nome e tal. Mas já tô com tanto. Já tô com valor, tá rendendo, ó, e pra você ver que tá dando certo. E aí, tipo, umas 2 semanas antes foi quando estourou, e aí ela despencou. E eu falei, caraca, e agora? Como é que eu conto? Que ainda perdi dinheiro. Ainda perdi dinheiro. Como que eu vou convencer ele que isso é um bom negócio e que eu sei fazer, né? Porque o grande problema, né? Eu lembro até um story que eu assisti uma vez, você tava falando sobre o creme de barbear. Sim. Você falou que gastava demais que não sabia usar. Exatamente. Entendeu? E aí não rendia. A mesma lógica. Então o problema não tá em entrar na bolsa e perder dinheiro. Tá em entrar na bolsa e não saber investir, o que leva a perder dinheiro. Então eu fiquei, cara, eu não tenho como contar pra ele. Mas ali eu tive um grande aprendizado. Ali foi o primeiro baque emocional que eu tive, assim, em relação a uma queda muito expressiva, né? 70% a 75% Nossa, que eu tinha investido caiu. Tem que ter estômago, hein? E aí eu olhei assim, eu falei, tá, agora é hora de vender. Aí me veio um estalo assim, eu falei, não. A Petrobras está há quantos anos no mercado? E aí eu comecei a ver, né? Pô, a Petrobras já superou várias situações. Sim. Apesar de ser um estatal, ela superou muitos episódios ruins pro Brasil. E aí eu olhei e falei, cara, não é hora de vender. Talvez eu vou esperar aí 5 anos para ter retorno, mas eu vou ter retorno. Dito e feito, né? Sim. Petrobras ano passado pagou quase 50% em dividendos ao ano. Então, minha recuperação na Petrobras foi com o tempo. Mas ali a primeira lição que eu tive foi não vender quando todo mundo tá vendendo. Ali eu aprendi a trabalhar contra o mercado. Contra o mercado. Quando né? o mercado tá assustado e todo mundo começa a vender, é uma hora, talvez uma boa oportunidade para se comprar. É verdade. Normalmente nas crises que acontecem os grandes movimentos de transferências de dinheiro, né? Então, se a gente sabe... E tem, eu acho que eu digo, pelo menos o que eu penso, é que o grande órgão que a gente precisa trabalhar no nosso grupo na área de investimento é o estômago. Porque tu tem que conseguir olhar a tua carteira, saber que tá caindo 70%, 75%, mas confiar que tu fez uma análise correta da empresa e você sabe que pode levar 1, 2, 3, ou foi um momento que aconteceu, uma fala, alguma coisa que aconteceu no mercado, mas logo ela recupera em um tempo e aquilo vai voltar, né? Eu tenho uma frase máxima assim, que eu utilizo muito, eu falo muito nas consultorias, que a empresa se mostra boa com o tempo. Então, assim, por isso que eu invisto a longo prazo. Porque se eu escolher empresa boa hoje, o resultado dela não vai ser mostrado hoje, vai ser mostrado no futuro. Até porque o mercado, ele antecipa o problema. Exatamente. Então, se ele vê, a Petrobras está com dívida, meu Deus, não vai conseguir pagar. Pum, despencou. Então, não aconteceu ainda, né? Não aconteceu ainda, mas ela já prevê aquele problema. Aí despenca. Então, às vezes, é uma oportunidade, porque às vezes aquele problema que ela está prevendo nem chega a acontecer. Isso. Né? Ou quando chega, por conta da previsão, ele já está amenizado. E aí não é aquela bomba toda. Né? E também, de qualquer forma, foi precificado aquilo. E aí você aproveitou aquela onda, né? Eu acho que é bacana isso. E com certeza trouxe alguns ensinamentos aí dessa história. Primeiro, não focar em uma única coisa, né? Não colocar todos os investimentos numa única ação, num único fundo, num único investimento, porque se ele cai, já era, né? E realmente ter essa estabilidade, ter essa mentalidade, né? E saber realmente esperar para colher os frutos lá na frente, né? Que bacana, que história legal para nós contar. Nem só de erros a gente vive, né? Temos também acertos aí, com certeza, né? Me diz, qual foi assim, o grande acerto ou que realmente você visualiza que fez com que você chegasse até aqui, alcançasse essa liberdade financeira? Qual foi assim, o grande case de sucesso? Eu tive alguns, tá? Eu costumo dizer que eu tive muita direção de Deus nesse sentido. Porque eu peguei muitas ótimas oportunidades na época, né? Quando estourou a questão da Petrobras, que até então era a maior parte da minha carteira, porque depois que ela caiu nesse primeiro momento, eu mantive. Então, eu continuei comprando. Né? Aproveitei o período de baixa para baixar o meu preço médio. Então, quando ela estourou de novo ali em 2018, 2017, que ela caiu, despencou de novo, eu fiquei, cara, a política não tá ajudando a Petrobras hoje no Brasil. Então, eu tenho que achar outra empresa petrolífera. E aí foi quando eu achei a Prio. Certo. Eu comprei a Prio a menos de R$1. Nossa, mano. Hoje a Prio tá custando cerca de R$33. Tá lavando, hein? Nossa, aquilo ali foi meu grande boom, assim. Né? Eu também ganhei muito com a Magazine Luiza, mas porque eu entendi o problema que ela tinha. Que, assim, Magazine Luiza chegou a ser precificada a R$82. Sim. Absurdo. E eu entendi que aquilo não era o normal do mercado. Então, aquilo foi uma empresa justamente para alavancar meu patrimônio. Por quê? Empresas de varejo, elas não têm facilidade de gerar caixa. É difícil, né? Por quê? Vamos lá. Como é que as empresas mais vendem? Elas vendem mais com carnezinho. Exato. Não é nem com cartão de crédito. O crediário, né? O crediário. E aí, no crediário, você vai lá e compra uma geladeira de 6 mil.
a empresa já teve que comprar essa geladeira para poder revender. E aí a pessoa que vai lá comprar, o cliente, ele parcela em 6 vezes no crediário, 12 vezes no crediário. 24 vezes, 24 vezes. Isso não é corrigido pela inflação. Não, exatamente. Então, se a inflação crescer, a empresa do varejo vai ter prejuízo. E a margem já é baixa, né? E a margem já é baixa. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, tá muito estranho. Porque a Magalu virou queridinha do mercado. Né? Todo mundo falava dela. E aí eu comprei ela ali na faixa dos 14, 15 reais também. Quando ela chegou aos 70, eu vendi. Eu entendi, isso não é o normal, né? Eu defino o mercado, o senhor mercado, né? Como Benjamin Graham cita, eu defino ele como esquizofrênico. Ele é louco. Então, se ele acha que vai dar muito boa, ele explode pra cima. Exatamente. Se ele tem qualquer resquício de medo, ele despenca do nada. Então, eu pensei, quando ela começar a ter esse problema de market share com questão da concorrência, Mercado Livre vem com entrega de um dia. Sim. Shopee entrando com preço muito abaixo. Como que a Magalu vai conseguir competir? Ali eu já percebi que ela ia perder mercado, então eu vendi. Automaticamente foi questão de tempo ali, 6 meses, ela despencou, tá R$4 hoje. Ainda bem que tu vendeu, né? Ainda bem que eu ia ter o mesmo trauma da Petrobras, né? Que é 75%. É, mas essa eu não sei se recupera não, hein? Essa... Difícil. O varejo realmente é algo complicado de se precificar, eu acho que assim, porque realmente tem margens muito baixas, tem que avaliar muito bem o market share, o quanto ela domina, os riscos que vem apontando, né, as novas tendências do mercado, realmente não é algo tão simples assim. É um mercado que não dá para investir tranquilo. Exatamente. Você fica ali bem em cima. Você fica bem em cima. Tanto é que eu não recomendo para as pessoas, porque se a gente for olhar de uma maneira a grosso modo, ninguém tem tempo de ficar analisando o mercado. Então, assim, eu não costumo recomendar varejo justamente por conta disso. Porque se você não consegue acompanhar de uma forma contínua ali todo dia, ou pelo menos ali 2 horas por semana, talvez não seja uma empresa que vale a pena você ter. Você vai perder seu sono, né? E aí não dá, né? Porque a gente está falando aqui que não com investidores profissionais, né? Com gestores, empresários. Então, ele tem a sua fonte de renda e usa o investimento para gerar novas fontes, né? Então, ele tem que continuar mantendo a empresa funcionando e não pode perder tanto tempo assim para cuidar dessa área. Então, tem que ter realmente esse equilíbrio aí na hora dos investimentos. Então, muito bacana essa história e eu acho que dá para tirar alguns ensinamentos bem legais, né? Que ensinamento bacana, né, Vitor? Mas vamos fazer uma pausa aqui, ó, faz um congelamento. Nós temos uma coisa aqui no Racicast que é um concurso cultural. Eu gosto muito de ler, eu acho que a forma mais barata e rápida de ganhar conhecimento é lendo, né? E eu tenho esse hábito de todos os dias ler um pouco e eu tô tentando incentivar o povo aí que tá vendo a gente através desse concurso. E eu quero te fazer a seguinte pergunta, Vitor. Me fala um livro que tu leu, que tu, né, agora, ou recente, ou um tempo atrás, que te trouxe um grande ensinamento, que tu julga que vale a pena pro nosso pessoal que tá assistindo ler. Sobre o mercado, tem muitos livros interessantes, que tem muito investidor bom, né? Sim. Se a gente for analisar, principalmente os mais antigos ali. Mas, geralmente, os livros, eles tratam muito de pregão. Então, eu acho um assunto muito complicado. Mas, para quem está começando, eu indicaria o mais importante para o investidor. Acho que ele é um livro básico e ele traz o essencial, né? O que eu tenho que levar para iniciar? Qual o princípio que eu tenho que ter aqui? Qual o motivo que eu tenho que estar olhando a ação, entendeu? Então, acho que essa relação de preço e valor do livro é bem interessante. Muito bacana. Howard Marks, né, um grande investidor. Então, para você que está assistindo a gente, né, lembrando, você precisa curtir, né, a foto desse nosso podcast, do lançamento dele, e comentar aqui no nosso podcast. Comenta o que você mais aprendeu aí nesse podcast aí sobre investimentos. Tá? Vai lá, curte também o Vitor, compartilha com ele e você vai estar concorrendo, né, para receber este livro mais importante para o investidor do Howard Marks, um livro eu já li também, li ele no finalzinho do ano passado, mais ou menos em novembro, quando eu terminei de ler ele. Tá? É um livro, não é grosso, é fininho, fácil de ler e com certeza traz muito ensinamento, principalmente para quem está começando na área de investimentos. Tá? Muito bacana. Obrigado aí pelo compartilhamento desse livro que eu acho que é vital mesmo. E vamos voltar aqui para o nosso Racicast. Bora lá. Tem muita gente que pensa assim, atingir minha liberdade financeira, então eu vou dormir até 11 horas, vou acordar, não vou fazer nada, vou assistir um Netflix. E eu tenho certeza que tu deve ter uma baita de uma rotina para poder se manter disciplinado. Tem também a questão das mentorias. Me conta um pouquinho, pro pessoal que está assistindo, como é que funciona essa rotina de ser um investidor, de viver da renda, como funciona? Cara, é complicado, porque assim, a galera associa independência financeira geralmente a parar de trabalhar e tô livre, né? Posso fazer o que eu quiser. E muitas vezes é isso que aparece no Instagram, né?
Mas a grande verdade é que quando você alcança sua liberdade financeira, na verdade é o momento que você trabalha mais. Exato. Por quê? Porque agora você escolhe com o que você quer trabalhar. Porque o grande segredo de ter uma liberdade financeira não é você poder ficar tranquilo, de boa e dizer, nossa, agora eu posso dormir até tarde. Mas é você poder escolher o que de melhor você consegue fazer com o seu tempo. Exato. Então, é você sair de um emprego talvez que você não gosta de trabalhar para fazer algo que você gosta de fazer. Então, minha rotina hoje é muito mais puxada do que quando eu trabalhava de empregado, por exemplo. Né? Eu costumo ali acordar de manhã para levar minha esposa no trabalho. Quando eu retorno ali por volta das 7h15, 8 horas da manhã, começo o dia, paro 1 hora para almoçar. E aí, no período da tarde, eu analiso o mercado. Perfeito. Tu faz à tarde, no caso. De manhã ali, eu foco muito no material pros mentorados, né? E-book. Tô com 14 e-books hoje feitos ali para disponibilizar pra galera. Vídeo, né? Eles têm o audiobook também para poder... Né? Ah, não Quem quero não tem ler. tempo para ler... quero ler. Não tem desculpa. Não tem desculpa para não aprender, né? Então, geralmente de manhã eu foco na produção desse conteúdo. À tarde ali é a hora de estudar o mercado. E à noite é as aulas com os mentorados. Então, basicamente, eu trabalho de 13 a 14 horas por dia. Se for tirar tempo útil, vai dar umas 9 horas aí de tempo útil de trabalho. Que legal. Muito bacana. E como tu disse, né? Muita gente acha que realmente é uma vida fácil, né? E não vê realmente o background ali, né? Tudo que acontece por trás ali de todo o trabalho que precisa ter realmente para manter, né? Então, tu acompanha todos os dias o mercado no período da tarde. E aí faz as correções conforme tu precisa. Eu dificilmente vendo alguma ação que eu compro. Então, geralmente eu aumento posições ali no decorrer do dia, mas dificilmente eu vendo alguma coisa. Porque como a gente investe por longo prazo, né, eu procuro já empresas que não vão me dar essa dor de cabeça de ter que ficar fiscalizando. Mas eu olho muito o mercado porque eu sempre tenho mentorados novos. Então, eu sempre fico observando ali algumas oportunidades para ele entrar. Pra oferecer para as pessoas que estão... E não só o mercado brasileiro, né? Porque eu também invisto no exterior e também ensino a investir no exterior. Perfeito. Principalmente agora. Pra você ter noção, os Estados Unidos só teve 9 vezes em toda a história da bolsa da S&P 500 uma baixa maior que 25%. Exato. E agora é a 9ª vez. Então, assim, como a gente acredita que na baixa é o momento de se comprar, é uma ótima oportunidade para entrar no dólar. Na verdade, é a maior oportunidade que nós estamos tendo nos últimos 10 anos é agora, né? Tanto na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa Americana. Tá? Foi um boom, assim, que realmente dá para aproveitar bastante coisa, né? Tem uma coisa comigo, né, que eu levo e também trabalho nas minhas consultorias empresariais bastante, que eu chamo de princípios. Né, que é o que norteia a minha vida, é o que fez a gente chegar onde a gente chegou, tanto na minha empresa e tudo. E eu gosto muito de conversar sobre princípios, entender o que as outras pessoas têm como princípios na sua vida, o que elas, né, consolidam isso. E eu queria te perguntar, Vitor, quais são os princípios que para ti é inegociável? Não, cara, tem que ser desse jeito na minha vida, na minha metodologia, no jeito que eu faço, porque eu sei que se eu for diferente, vai dar ruim. Né? Então, para mim é inegociável isso. Como é que você julga hoje? O primeiro princípio que eu levo como uma coisa principal, generosidade. Certo. Eu acredito muito na relação do acúmulo de patrimônio com ajuda ao próximo, entendeu? Perfeito. Porque eu acho que isso traz uma satisfação própria, traz uma satisfação no próximo que está, né, recebendo alguma coisa, e também traz uma oportunidade de você entender melhor como funciona a vida de maneira geral. Né? Certo. Acho que a generosidade, isso é bíblico, inclusive. Com certeza, né? A generosidade ela é a porta do caminho para o sábio. Né? A sabedoria envolve a generosidade. Então, acho que esse é o principal, assim. Acho que quer prosperar financeiramente, seja generoso. Porque quando a gente pensa em riqueza, né, ou prosperidade, por exemplo, a gente sempre pensa em reter, né? Tem que reter para conseguir prosperar. Mas, na verdade, você pega a etimologia da palavra prosperidade, vem de prosperare, que é do latim, que vem de 2 denominações. O pros, né, que é o início da palavra, que significa a favor. Certo. E o spe, né, do final, SPE, significa esperança. E aí, esse que é o legal. Porque a favor da esperança. São dois princípios bíblicos romanos, né? Fala o quê? Que se você cumprir o seu propósito, né? Caminhar segundo o seu propósito, você vai prosperar. Exato. Fato. E a outra coisa, esperança. Ora, a fé é a esperança das coisas que se esperam e não se veem. Ou seja, tem 2 princípios ali embutidos na palavra prosperidade. Que é o quê? A favor. As coisas vão cooperar ao teu favor se você fizer o que você foi chamado para fazer. Muito bacana, hein? E aí você vai conseguir alcançar o término da prosperidade com a sua fé. E a fé envolve a generosidade. Com certeza. Tem um versículo que é Atos 20, 35b, que para mim, eu levei anos para entender esse versículo. Jesus falando assim, mais bem-aventurado é dar do que receber.
ele é meio ilógico se tu parar pra pensar. Porque a gente quer ganhar, né? Eu quero receber, quero que ganhe, que me deem as coisas. Mas um dia estudando ele novamente eu entendi. Se eu tenho a capacidade de dar para alguém, é porque Deus já me deu alguma coisa. Então, realmente, eu acho que o fato de saber ter esse coração generoso vai fazer com que muito mais vá ser acompanhado na sua vida, vai acrescentar na sua vida, né? Realmente, isso é tremendo, esse ensinamento de generosidade. Algum mais? Eu acredito muito em diversificação. É outra coisa que também está na Bíblia, né? Mas a gente já citou aqui também essa questão de você não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Como é uma frase clássica de investidor, né? Não coloca todos os ovos na mesma cesta. Mas eu gosto muito de dar o exemplo da mesa. Você colocar somente um pilar na mesa, né? Somente um pé na mesa no meio, ela vai tombar. Tem uma facilidade muito grande de cair. Mas se você distribui, ela fica mais resistente. Então, se um pé cai, ela continua estável, né? Muito bom, muito bacana. E é interessante porque todo mundo fala dessa frase dos ovos na mesma cesta atribuindo a Warren Buffett, né? E tal. Mas, na verdade, a primeira pessoa que falou isso foi Salomão, não é? Lá em Eclesiastes. Isso é mais bacana. Antigo. É, um pouquinho mais, hein? Mas realmente é um princípio bíblico de diversificação também. Muito bacana. Aqui, ensinamento legal que a gente pode deixar para o pessoal que está assistindo. Então, aquela pergunta agora que vai dar uma tremida aí, né? Que eu sempre gosto de fazer para todo mundo que vem aqui, que é o seguinte: você já sofreu algum tipo de discriminação profissional por ser cristão ou por ser novo, né? Conta pra gente uma história aí. Tem história bem engraçada, mas essa foi mais pela questão de ser novo, né? Quando eu estava trabalhando de lead assessor na IKEA, eu liguei para um cliente para prospectar o cliente, e aí eles tinham 54 anos. Eu liguei para ele, tava conversando, falando, a gente tá com baita oportunidade na renda fixa, a taxa de juros tá alta. E aí ele falou, quantos anos você tem? Na hora eu falei, agora eu acho que... Aí veio a questão do princípio, né? Sou crente, não posso mentir. Sou cristão, não vou mentir. Eu falei, tenho 20 anos na época, tenho 20. Aí ele olhou, ele replicou assim, e você quer me ensinar a investir? Aí eu falei, não quero te ensinar, eu quero te ajudar. Piorei a situação, né? Aí ele falou... Não, mas o que me garante que esse dinheiro vai retornar para mim? Eu fiz, o que te garante que ele não vai retornar? Porque se o senhor é mais velho que eu, o senhor tem que entender o porquê não. Eu tô te falando porque sim, o senhor vai me dar um contraponto. Aí ele falou, não tem um contraponto, então vamos fazer assim. Para acabar com essa questão preconceituosa, vamos marcar um café? Qual dia que o senhor tem disponível? Falou, sexta-noite. Falei, beleza. A gente marcou numa cafeteria aqui em Balneário, a gente foi lá sexta-noite, sentou para conversar. No final das contas, ele aportou cerca de 30 mil reais num título de renda fixa que eu tinha indicado. E aí, no final da conversa, ele falou, nossa, me perdoa aí pelo meu preconceito, né, sobre você, pela sua idade, mas é que geralmente, quando a gente pensa em alguma pessoa nova, a gente geralmente pensa numa pessoa irresponsável. Exato. Então, a primeira coisa que eu associei quando você me falou sua idade é que era um golpe. Aí eu falei, nossa, como é complicado essa situação de você vencer esse preconceito, né? Porque geralmente o jovem ele é conhecido pela irresponsabilidade. Exato. Né? Mas também sofri preconceito por ser cristão, tá? Tanto no meio dos investimentos quanto fora, assim. Já perdi oportunidade de negócio pelo fato de ser cristão. Porque quando você é cristão, você tem algumas coisas que são inegociáveis. Exato. Então, quando a pessoa vinha com contraponto, eu dizia, não vou abrir mão disso, e aí acabava causando atrito. Né, tanto em relação profissional, alguns negócios que eu queria entrar e acabou não dando certo porque o sócio não concordava. Certo. Também tive preconceito com o patrão de dizer que isso era balela, então... Preconceitos aconteceram, né? Mas eu não me deixei influenciar por eles, porque é aquele, eu tô com Deus que é maior que todas as coisas. Então, com certeza. Fazendo o meu, fazendo certo, cumprindo meus princípios, vai dar Deus resultado. Vai prosperar de outra forma, né? Vai dar resultado. Então, isso é muito bacana. Sabe que eu também, quando comecei minha vida de consultor financeiro, né, para empresas, eu também comecei novo, né? Eu tinha, na época, 20 anos, quando eu comecei a fazer consultoria financeira. E passei mais ou menos pela mesma situação. Pô, que um cara de 20 anos quer vir aqui me ensinar a cuidar da minha empresa, né? A gerenciar a minha empresa. E eu tinha eu tinha preconceito comigo mesmo, né? E aí eu tive que quebrar realmente através, né, de ir pra rua, meter a cara e ver que não, realmente eu tô ajudando aquela empresa. Então, por mais que a minha idade é pequena, mas a experiência que eu tive antes de entrar naquilo realmente proporciona isso. Então, e a Bíblia fala, né, que não é só a questão de idade que traz sabedoria, né? Então é realmente a experiência, né? Exato. Então é estar à frente.
Cara, que bate-papo legal, né? Fiquei muito feliz aí com o nosso Racicast. Infelizmente, chegamos ao final dele. Vai ter que ter parte 2, hein? Comenta aí parte 2, por favor. Comenta aí que a gente faz mais um Racicast aí com o Vitor. Com certeza, acho que vai ser bem bacana. E pro pessoal te achar, Vitor, né? Para achar o teu trabalho, para de repente se interessou, quer fazer uma mentoria, né? Quer acompanhar mais de perto, compartilhe com o pessoal como eles podem te encontrar. Então, a maneira mais fácil de encontrar hoje todo mundo é pelo Instagram, né? Então, o meu Instagram hoje é @HoffmanVictor com 2 R's no final. E se você me achar lá, eu vou fazer uma promo agora. Se você estiver indo no meu Instagram por conta daqui do podcast, eu vou liberar um e-book gratuito para você. Tá, tem um e-book lá meu sobre introdução à renda variável, ele te dá todo um parâmetro ali do que você precisa fazer para entrar na Bolsa de Valores, para iniciar no mercado. Então, eu vou te dar ele gratuitamente se você vier através do podcast. Olha, gostei dessa, hein? Então, segue o Vitor e manda uma mensagem lá no direct dele. Vitor, viu o podcast? Viu o podcast, tô vindo por aqui. Já manda um e-mailzinho lá que ele já te dispara esse e-book aí que com certeza vai agregar muito na tua vida, tenho certeza absoluta disso, tá? Então, obrigado por esse compartilhamento. Eu acho que trouxe alguns ensinamentos, trouxe alguma, pelo menos, mudança de mentalidade de quem está assistindo a gente, incentivar e realmente investir. Apesar de ter crescido bastante isso no Brasil nos últimos anos, nós estamos muito abaixo do que poderia ser. Sim. Né? Temos, acho que, 2 milhões e meio, 2 milhões e 700 mil. Pelo índice da Ambima, tá batendo 3 milhões. 3 milhões. Mas é só que pouquíssimo, comparado né? à população que a gente tem, né? É muito pouco de investidores, né? Então, precisamos melhorar isso porque o futuro nosso está relacionado com o que a gente faz hoje no presente. Exato. As sementes que a gente lança é aquilo que vai conectar com aquilo que a gente vai colher lá na frente. Então, obrigado mesmo e espero que realmente você possa aumentar ainda mais essa mentoria, lançar um curso e alcançar verdadeiramente o teu propósito aí, que é fazer as pessoas prosperarem de dentro para fora, hein? Essa é a meta, fazer prosperar de dentro para fora. Vou dar um exemplo rapidinho para a gente encerrar. Jesus, se você for parar para pensar, eu trouxe esse para quem não sabe, eu sou professor infantil, né, na igreja. E aí eu trouxe esse questionamento para as crianças. Gente, Jesus era pobre ou rico? E começou, né? Pobre, ele não tinha dinheiro, rico. E começou aquela discussão. E a gente chegou num consenso bem interessante. Todos os momentos que Jesus precisou de algum recurso físico, financeiro, ele conseguiu gerar aquilo com que ele tinha dentro. Exato. A multiplicação dos pães e dos peixes tinha pouco, ele gerou do que ele tinha dentro. Ou seja, a prosperidade vem de dentro para fora. Nossa. Então, acho que o maior exemplo que a gente tem é Jesus. Com certeza. Nada mais justo que jogar ele aqui na conversa, né? Com certeza. Que exemplo, hein? Com certeza vai mudar muitas vidas isso, eu tenho certeza absoluta, porque tu é um cara excepcional, eu tenho visto, né, todo o trabalho, então parabéns mesmo. E você que está assistindo o nosso podcast, né, um recado final aí, obrigado por estar com a gente. Lembrando, toda quinta-feira um novo episódio, ative as notificações para que você saiba quando sai esse episódio. Lembra do nosso concurso cultural, compartilha, comenta, curte, que você pode ganhar este livro aí, o mais importante para o investidor, que é tremendo. E até o próximo episódio, aquele abraço e tchau!